Capítulo 3. Dos crimes contra a administração da justiça. Reingresso de estrangeiro expulso. 338. Reingressar no território nacional estrangeiro que dele foi expulso. Pena: reclusão de 1 a 4 anos, sem prejuízo de nova expulsão após o cumprimento da pena. Denunciação caluniosa. 339. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil, de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato improbo de que sabe inocente. Pena: reclusão de 2 a 8 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de sexta parte se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. Parágrafo 2º. A pena é diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção. Comunicação falsa de crime ou de contravenção. 340. Provocar ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado. Pena: detenção de 1 a 6 meses ou multa. Autoacusação falsa. 341. Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. Pena: detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Falso testemunho ou falsa perícia. 342. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Pena: reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Parágrafo 2º. O fato deixa de ser punível se antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. 343. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem à testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação. Pena: reclusão de 3 a 4 anos e multa. Parágrafo único. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Com coação no curso do processo. 344. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. A pena aumenta-se de 1/3 até a metade se o processo envolver crime contra a dignidade sexual. Exercício arbitrário das próprias razões. 345. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Pena: detenção de 15 dias a 1 mês ou multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. 346. Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria que se acha em poder de terceiro ou por determinação judicial ou convenção. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Fraude processual. 347. Inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Pena: detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. Favorecimento pessoal. 348. Auxiliar a subtrair-se a ação de autoridade pública autor de crime a que é cominada a pena de reclusão. Pena: detenção de 1 a 6 meses e multa. Parágrafo 1º. Se ao crime não é cominada a pena de reclusão, pena detenção de 15 dias a 3 meses e multa. Parágrafo 2º. Se quem presta auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena.
Favorecimento real, 349. Prestar ao criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Repetindo, prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Pena, detenção de 1 a 6 meses e multa. 349-A. Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal em estabelecimento prisional. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Exercício arbitrário ou abuso de poder, 350, revogado. Fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança, 351. Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida à medida de segurança detentiva. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se o crime é praticado à mão armada ou por mais de uma pessoa ou mediante arrombamento, a pena é de reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo 2º. Se a pena de violência contra a pessoa, aplica-se também a pena correspondente à violência. Parágrafo 3º. A pena de reclusão de 1 a 4 anos se o crime é praticado por pessoa sob cuja custódia ou guarda está o preso ou internado. Parágrafo 4º. No caso de culpa do funcionário incumbido da custódia ou guarda, aplica-se a pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Evasão mediante violência contra a pessoa, 352. Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou indivíduo submetido à medida de segurança detentiva usando de violência contra a pessoa. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Arrebatamento de preso, 353. Arrebatar preso a fim de maltratá-lo do poder de quem o tenha sob custódia ou guarda. Pena, reclusão de 1 a 4 anos, além da pena correspondente à violência. Motim de presos, 354. Amotinarem-se presos perturbando a ordem ou disciplina da prisão. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Patrocínio infiel, 355. Trair na qualidade de advogado ou procurador o dever profissional prejudicando o interesse cujo patrocínio em juízo lhe é confiado. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Patrocínio simultâneo ou tergiversação. Parágrafo único. Incorre na mesma pena deste artigo advogado ou procurador judicial que defende na mesma causa simultânea ou sucessivamente partes contrárias. Sonegação de papel ou objeto de valor probatório, 356. Inutilizar total ou parcialmente ou deixar de restituir autos, documento ou objeto de valor probatório que recebeu na qualidade de advogado ou procurador. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Exploração de prestígio, 357. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Parágrafo único. As penas aumentam-se de 1/3 se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo. Violência ou fraude em arrematação judicial, 358. Impedir, perturbar ou fraudar a arrematação judicial, afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. Pena, detenção de 2 meses a 1 ano ou multa, além da pena correspondente à violência. Desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos, 359. Exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus de que foi suspenso ou privado por decisão judicial. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Capítulo 4. Dos crimes contra as finanças públicas. Contratação de operação de crédito. 359-A. Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito interno ou externo sem prévia autorização legislativa. Pena, reclusão de 1 a 2 anos. Parágrafo único. Incide na mesma pena que ordena, autoriza ou realiza operação de crédito interno ou externo, com inobservância de limite, condição ou montante estabelecida em lei ou em resolução do Senado Federal, quando o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite máximo autorizado por lei. Inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar.
359b. Ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar de despesa que não tenha sido previamente empenhada ou que exceda limite estabelecido em lei. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura. Artigo 359-C. Ordenar autorizar a assunção de obrigação nos 2 últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Ordenação de despesa não autorizada. 359-D. Ordenar despesa não autorizada por lei. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Prestação de garantia graciosa. 359-E. Prestar garantia à operação de crédito sem que tenha sido constituída contra-garantia em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada na forma da lei. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Não cancelamento de restos a pagar. 359-F. Deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Aumento de despesa total com pessoal no último ano do mandato ou legislatura. 359-G. Ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato ou da legislatura. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Oferta pública ou colocação de títulos no mercado. 359-H. Ordenar, autorizar ou promover a oferta pública ou a colocação no mercado financeiro de títulos da dívida pública sem que tenham sido criados por lei ou sem que estejam registrados em sistema centralizado de liquidação e custódia. Pena, reclusão de 1 a 4 anos.